Quando os portugueses desembarcaram no Brasil em 1500, já existiam muitos povos morando na terra. Tribos variadas, com costumes próprios. Milhões de pessoas que não conheciam a Europa e nem precisavam dela para viver. Como foi possível que alguns milhares de colonos portugueses espalhados pelo Brasil acabassem destruindo uma população tão grande? Veja, a seguir, como o processo de colonização conseguiu exterminar culturas muito antigas e bem adaptadas às condições brasileiras. Imagine a TV viajando no tempo para mostrar o passado. Imagine a vida, as pessoas, os sonhos de outras épocas. Imagine tudo isso como era há alguns séculos. 500 anos, o Brasil Colônia na TV. Episódio 5, a conquista da terra e da gente. Depois de muitos séculos dominando a política europeia, a Igreja Católica perdeu terreno diante da reforma protestante. As novas ideias desta reforma estavam levando vários países a dar as costas à autoridade do Papa. Para manter a sua força, a Igreja lançou uma contra-reforma em meados do século XVI. Usou para isso da sua influência em regiões ainda pouco atingidas pelas ideias protestantes, como Portugal e Espanha. Foi nesse contexto que surgiu a Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus foi criada para levar a palavra de Cristo a todos os lugares. Seus membros são chamados de jesuítas. Somos muito bem preparados. Os primeiros jesuítas viajaram para o Brasil em 1549, junto com Tomé de Souza, o primeiro governador-geral da colônia. José Pereira nos dá maiores detalhes. Aqui no Brasil, os jesuítas começaram fundando colégios gratuitos em Salvador, São Vicente e São Paulo de Piratininga. Nesses colégios, eles ensinavam crianças brancas e índias a ler, escrever e rezar. O ensino dos nativos também era conhecido como catequese, e era comum os religiosos aprenderem a língua dos índios para uma melhor comunicação. Com licença, Pereira, mas os jesuítas só aprenderam a língua nativa porque isso facilitava a catequese. É bom deixar claro que os padres, além de não terem grande interesse na cultura dos povos da terra, não aceitavam as religiões nativas. Queriam mais era convencer os índios a ver o mundo da mesma maneira que eles. Está tudo errado na vida de vocês. Vamos ensiná-los a terem a mesma fé que nós temos. Para quê? Para poder mudar. Mudar para melhor. Não queremos. Gostamos do jeito que somos. Adeus. Paciência. Um dia esses índios vão acabar aprendendo que bom mesmo é ser europeu, católico e branco. Os colonos também estavam interessados nas tribos do Brasil. Um interesse diferente dos jesuítas. Um outro tipo de violência. Os nativos eram capturados e usados no trabalho escravo. A verdade é essa. Precisamos de índios. Todo mundo aqui precisa de mão de obra. O índio é como se fosse o negro da terra. Eu só não entendo uma coisa. Como é possível vocês conseguirem capturar os índios com tão pouca gente? Não somos tão poucos assim. Contamos com a ajuda de muitos outros índios. Tem índios que ajudam vocês? Como é que pode? É que algumas tribos daqui são inimigas umas das outras. Nós fazemos amizade com uma tribo e, junto com ela, lutamos para vencer as tribos inimigas. E como vocês fazem? Guerra, caro Jorge! Fazemos guerra! Os índios que restam viram escravos e vão trabalhar para todos nós! Nos ataques organizados pelos colonos, muitos morriam, inclusive mulheres e crianças. Somente os sobreviventes da tribo vencida é que seriam escravizados. Essas guerras são absurdas, padre. Os nativos, pobres almas, também merecem a salvação. O que podemos fazer? Acho que nosso trabalho de salvação seria facilitado se conseguíssemos reunir os índios em aldeias. Mas eles já vivem em aldeias. Eu sei. Estou falando de aldeias jesuítas. Faremos nossas aldeias e nelas cuidaremos dos nativos. Interessante. Ficará mais fácil ensinar-lhes a fé e o trabalho, mas... E se eles não quiserem ir para as nossas aldeias? Vão querer, sim.
E os que não quiserem, paciência. Se querem sofrer nas guerras, que sofram. Os nativos, que os europeus insistem em chamar de índios, vivem aos milhares no Brasil. A vida aqui é muito simples e diferente da Europa. Acontece que a maioria dos colonos, como o Sr. Medeiros, acha que simplicidade é o mesmo que selvageria. E não é! Esses índios vivem no mato, não têm cidades, não têm prédios, moram em cabanas de palha. Não conhecem a roda, o ferro, o vidro, livros, não conhecem nada. São selvagens, sim. O senhor conhece a cultura deles, as lendas, a arte dessas tribos? Isso deve ser uma piada. Bicho não tem cultura. O senhor acha que os nativos são animais? Acho! Em lugar de bicho, é no curral, feito boi e cavalo, comendo o que a gente dá e fazendo o que o dono manda. É por isso que o senhor acha que é justo escravizar e obrigar os nativos a trabalhar de graça? Lógico! Se tivermos que pagar um salário para esses bugres, não vai sobrar nada para nós. A colônia tem que dar lucro e prio. Senhor Medeiros, escravizar índios é contra a lei. Senhor Medeiros? Obrigada, senhor Medeiros. Vamos ouvir o que o guerreiro Muirá tem a dizer. Dizer o quê? Todos ouviram o que eles pensam. Temos que fazer alguma coisa. Não vamos deixar que eles continuem destruindo nossas aldeias e matando nossos filhos. Obrigada, Muirá. Em meados do século XVI, uma revolta reuniu quase todas as tribos do litoral do Rio de Janeiro e de São Paulo. Ela ficou conhecida como Confederação dos Tamoios. Diante da força dos nativos reunidos, os portugueses quase foram expulsos do Brasil. Um tratado de paz chegou a ser assinado, mas essa paz durou pouco, e a escravização dos nativos recomeçou. Sentindo-se prejudicados, os jesuítas tentaram interferir. Essas lutas e a escravização estão prejudicando a catequese. Estamos pouco ligando para seus problemas, já bastam os nossos. Pois o Papa mandou dizer que a partir de agora, quem escravizar qualquer índio que queira ser católico vai ser excomungado. O quê? Tem o dedo de vocês nessa história, não tem? Tem, e daí? Libertem nossos índios, senão vocês todos vão direitinho pro inferno. Vocês é que vão sair daqui e é pra já. Fora daqui, jesuítas! Fora! Alguns anos depois, os jesuítas tentam uma nova experiência junto aos índios. Na região do Rio Paraná, os padres administram as missões ou reduções, comunidades agrícolas que estão rendendo ótimos resultados. Todos nós aprendemos a falar a língua deles, o Guarani. Apresentamos peças de teatro, contamos histórias, ensinamos algumas músicas, tudo com temas da Bíblia. Se os índios gostam, eles adoram. São meio desconfiados, é verdade, mas acabam ficando e trabalhando conosco. Estou aqui há 10 anos. Devia trazer sua tribo para cá também. Não, preferimos ficar olhando de longe. Mas a missão é um bom lugar. Os jesuítas nos ensinam artesanato e como cuidar melhor da terra. Não sei, esse jeito deles é tão diferente do nosso. Pode ser, mas que outra escolha vocês têm? Viver fugindo pelos matos, lutar com os bandeirantes ou acabar como escravos? Eu escolhi a missão, achei melhor ficar aqui. Os bandeirantes eram grupos de homens que viajavam pelo interior do Brasil. Buscavam ouro, pedras preciosas e, principalmente, índios, que seriam usados no trabalho escravo. Por este motivo, o sucesso das missões jesuítas acabou despertando o interesse daqueles homens. Os bugres estão produzindo muito nas missões. Eu soube dessa história. Os danados já sabem fazer móveis e até construir casas de tijolos. Se eles fossem nossos escravos, já imaginou que beleza? Quanta coisa esses índios não fariam por nós. Os jesuítas não vão deixar que escravizemos os bugres, amigo. Deixar? Quem falou em pedir? Vamos tomar esses índios para nós, sim. Sabia que as missões jesuítas estão proibidas de ter armas? Sabia, mas eles são muitos. E daí? Nós temos armas, eles não. Mas... Nada demais, meu amigo. Está na hora de atacar essas missões. Vamos capturar muitos índios para cuidar do que é nosso. As missões da região do Rio Paraná começaram a ser atacadas com muita violência. Os guaranis, apavorados, fugiram para o mato.
milhares de índios foram aprisionados. Tudo isso prejudicou o trabalho dos jesuítas, obrigando as missões a se deslocarem cada vez mais para o sul. Somos padres, mas temos prática militar. Ensinamos o que podemos aos índios que ficaram. O problema é que os inimigos têm armas de fogo e nós só podemos usar arcos, flechas e lanças. Finalmente, em 1640, o rei da Espanha autorizou os missioneiros a usarem armas, permitindo que a luta ficasse equilibrada. Um momento, temos notícias de nossa correspondente ameríndia. Tainá, é com você. Estamos no ano de 1641. Os guaranis acabam de vencer a batalha de Imbororé, expulsando os bandeirantes de suas terras e garantindo espaço para que se retomem os trabalhos das missões. Agora temos um exército armado para nos defender dos ataques. Defenderemos nossas terras. Faremos o nosso trabalho melhor do que antes. As missões cresciam e se transformavam em pequenas cidades, com escolas, hospitais, oficinas, áreas de plantio coletivo e individual. Algumas missões tinham até professores de música, pintura e escultura. Sou cristão e sou livre. Aqui na missão eu posso cuidar do que é meu e do que é de todos. Temos de tudo. Trigo, milho, feijão, erva mate, frutas, legumes. O rei de Espanha está muito feliz com os impostos que pagamos. O Papa também, graças aos nativos que convertemos. Podemos dizer que as missões se transformaram num sucesso religioso, social e econômico. Notícia extraordinária. A assinatura do Tratado de Madrid entre Portugal e Espanha exige a nova marcação de terras na região das missões jesuítas. Vale explicar que o território onde estavam as missões foi alvo de muitas disputas entre Portugal e Espanha. Com a assinatura do Tratado de Madrid, as missões seriam obrigadas a se deslocarem mais uma vez, após quase 100 anos de permanência na região. Mas desta vez, os guaranis não pensavam em fugir dali. Uma comissão está vindo da Espanha para demarcar um novo território. Seremos obrigados a sair. Outra vez? É. Já decidimos o que fazer. Recebemos essas terras de Deus e de São Miguel. Não podemos entregá-las a estranhos. Vamos lutar. Eu também não sairei daqui. Vou ficar e lutar ao seu lado, Cepé. Liderados por Sepete e Araju, os guaranis resistiram à demarcação das terras, enfrentando as tropas espanholas e portuguesas. Os nativos garantiram algumas vitórias. Mesmo assim, várias missões foram destruídas e milhares de inocentes foram mortos. Tudo aconteceu de um modo tão confuso que muitos guaranis de outras regiões deixaram de ajudar simplesmente por não saberem o que estava se passando. Porém, encurraladas pela artilharia espanhola e atingidas por doenças, as tropas de Sepete e Araju acabaram perdendo a guerra. Os reis assinaram um novo tratado. Podemos voltar às missões. Não, é tarde. Os jesuítas foram expulsos da Espanha e de Portugal. Estamos à mercê dos homens brancos. Não fale assim. Esta terra nos pertence. Somos homens livres. Eu sei, mas o homem branco não sabe e nem quer saber. A selvageria dos colonos pressionava os nativos brasileiros e os colocava cada vez mais distantes de suas raízes. Também no norte do Brasil, conflitos semelhantes envolveram colonos, padres e índios. No próximo episódio, veja como as tribos que viviam na região amazônica resistiram à invasão de suas terras e à escravização de sua gente.